Irmãos, graça e paz do nosso Senhor, tudo bom? Estamos iniciando uma série de estudos em forma de artigo e apresentação desses estudos teológicos para que a gente possa edificar nosso ministério, não é? E instrumentalizar os irmãos quanto à defesa mesmo da nossa fé, não é? Iniciaremos hoje com um artigo interessantíssimo que se chama O Solo Sagrado da Fé, a centralidade do Credo de Nicéia no Cristianismo Universal. É de minha própria autoria, irmãos, e a gente vai discorrer um pouquinho sobre o que o Credo de Nicéia ele traz para a gente enquanto fator histórico e o que ele representa para o cristianismo de uma forma geral. Explicando que o Credo de Nicéia foi feito, construído a partir de uma discussão em 325 depois de Cristo em Nicéia, onde os bispos da Igreja Católica eles se reuniram para discutir a deidade de Cristo, a divindade de Cristo. Daí então surge o credo de Nicéia. Esse credo ele é o primeiro a ser discutido. Depois vem o credo de Constantinopla em 381 depois de Cristo. Esse credo então traz traços mais da liturgia católica e da fé católica, mas o de Nicéia nos chama a atenção por conta da sua centralidade na palavra de Deus, fazendo com que o credo de Nicéia atendesse então a um dos braços do protestantismo que viria a vir no futuro, que é só a Escritura. Então ele está mais alinhado com o que o protestantismo acredita, portanto ele sim serve de base para toda a nossa fé. Irmãos, descendo aqui um pouco, nós vamos ver então, só um segundo. Nós vamos ver então, irmãos, que em um panorama religioso frequentemente marcado por divisões denominacionais, debates teológicos e divergências litúrgicas, há um documento que permanece como uma rocha inabalável de unidade, como eu disse, escrito no ano de 325 depois de Cristo. O Credo de Nicéia eu não vou recitá-lo todo, mas eu vou recitá-lo no que a gente aprende, né? Quando ele diz: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todas as coisas. Ele que é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial Pai, por quem foram feitas todas as coisas. Vejam que esse credo ele está na palavra. Ele se alinha com aquilo que a palavra diz e aquilo que os próprios protestantes e o catolicismo, na sua nascente, na sua gênese, quando estava ali se formando, entendia sobre Cristo e sobre essa relação de Cristo, o Espírito Santo e o próprio Deus. Seguindo aqui, irmãos, o solo seguro do protestantismo, a defesa da graça. É um erro histórico, irmãos, comunicar, é um erro histórico comum acreditar que a reforma protestante do século XVI rejeitou os concílios ecumênicos. Não. Os reformadores Martinho Lutero, João Calvino, entre outros, sim, creram e não afastaram a originalidade do credo de Nicéia. Portanto, os nossos pais, os pais do protestantismo, eles não afastaram o credo de Nicéia, esse primeiro credo. Isso combina com a própria linha do protestantismo, que é só a escritura, né? Os protestantes, então, abraçaram Nicéia como porque enxergaram no credo o resumo perfeito e fiel das escrituras sagradas, como eu falei. Isso porque o credo mostra a centralidade de Cristo. Para o protestantismo, afirmar que Jesus é Deus verdadeiro do Deus verdadeiro é o que confere validade ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e isso então combinou exatamente com o que o protestantismo vem a pensar. O credo protege o protestantismo histórico de se iludir em teologias liberais ou seitas modernas que distorcem a Trindade. Nesse sentido, tanto o católico quanto o protestante creem numa Trindade santa. Essa é a centralidade, então,
do Credo de Nicéia, e ele então vem como um ponto de encontro, como se fosse um topo da montanha entre o catolicismo e o protestantismo. Uma voz que atravessa os séculos. O Credo de Nicéia, então, é o maior monumento de unidade teológica da história humana quando se fala em teologia. Ele define o perímetro do campo do jogo cristão. Quem está dentro dele professa a fé apostólica histórica. Quem está fora caminha por outras sendas teológicas. É um mundo, é um mundo de muitas coisas relativas, né? Que aceitam muitas coisas, muitas interpretações. Então vem então o Credo de Nicéia com uma voz uníssona do protestantismo e do catolicismo, tá certo, irmão? Como um povo só, como de fato um credo só. É a prova de que a fé cristã não se baseia em ideias passageiras, mas em fatos cósmicos, um Deus que cria, um Filho que encarna e morre para salvar, e um Espírito que sopra vida sobre a igreja através dos tempos. Meus irmãos, Deus abençoe. Esse foi um pequeno estudo sobre o que a gente trouxe do Credo de Nicéia. Para reflexão, a gente precisa quebrar paradigmas, nem tudo que a gente protesta de fato deve ser rejeitado. A Bíblia diz que é para a gente reter as coisas boas, e essa é uma das coisas boas, sim, que a gente pode incorporar na nossa doutrina, porque de fato é só a Escritura. Deus abençoe, boa noite.